A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica e procurando levar de forma simples, de forma clara e de forma prática esses ensinamentos para que todo aquele que vier receber estes áudios que possam compreender, porque irá receber pessoas que já são conhecedores da Bíblia, da Palavra de Deus, mas também irá receber pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca leram a Palavra de Deus, e eu procuro da forma mais simples, da forma mais clara possível e da forma mais prática possível para que vocês possam entender os ensinamentos, amém? E hoje, meus irmãos, eu te convido a abrir a tua Bíblia no Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e nos versículos 17 e 19, nós vamos estar lendo. Versículo 17 diz assim a palavra de Deus: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que Deus ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Então, meus irmãos, existe um vazio no coração do ser humano que só é preenchido por Deus. E esse vazio, ele tem o tamanho exato de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, o Criador, ele nos fez imagem e semelhança dele, para que nós pudéssemos nos relacionar, para que nós pudéssemos ter uma comunhão com ele. E essa comunhão foi rompida por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão. Em Gênesis 3, que é onde tem o capítulo mais triste da história da humanidade, fala da queda do homem, que é quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo através deles. Por isso nós nascemos morto espiritual, porque nós somos descendentes deles, e nós, meus irmãos, o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, mas o espírito já nasce morto. Mas quando esta comunhão é restabelecida, este vazio é preenchido. Glória a Deus. Em Gênesis 3 fala da queda do homem, né, que foi quando Adão pecou, mas no versículo 15 já fala de uma promessa, fala do plano de redenção. E Jesus ele veio para reconciliar o homem com Deus. Louvado e santo é o nome do Senhor. Quando esta comunhão é restabelecida, o homem que nasceu com o espírito morto, ele passa a ter vida. Jesus diz
em João capítulo 10 e versículo 10, que o ladrão só veio matar, roubar e destruir. Mas ele, Jesus Cristo, ele veio para que todos tenham vida. Jesus, ele veio trazer vida e vida com abundância. Então, meu irmão e minha irmã que me ouve, os prazeres desta vida, a fama, o dinheiro, nada disso pode preencher o vazio no coração do ser humano. Essas coisas são passageiras. Se essas coisas trouxessem a real felicidade, pessoas que têm muito dinheiro e fama não tirariam a própria vida. Não viveriam às custas de, para dormir, precisar de remédios. E eu te digo, meu irmão e minha irmã, que muitas pessoas que vivem na mídia, pessoas invejando elas, se conhecessem a realidade da vida delas, ao invés de invejá-las, teriam era compaixão dessas pessoas, porque nada disso, nem o dinheiro, nem a fama, preenche o vazio do seu coração. E o que é que preenche? Somente o Senhor Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus só é Salvador de quem Ele também é Senhor. Meus irmãos, e no capítulo 16 do livro de Mateus e no versículo 24 diz, Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, tem que negar a sua vontade e seguir a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. E isso é renúncia. As pessoas não querem renunciar, preferem viver no engano. No hino da harpa cristã, no número 291, tem um hino que diz assim: levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Então tem cruz, mas também tem coroa. Tem lutas, mas também tem vitórias. Meus irmãos, nós só vamos encontrar a paz que o nosso coração precisa. Nós só vamos encontrar a razão de nossa existência quando Deus fizer parte da nossa vida, quando entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, recebendo Ele em nossa vida como único e suficiente Salvador de nossa vida. Fazendo isso, nascemos de novo. No livro de João, capítulo 3, e nos versículos 3 e 5, vai dizer que ninguém pode ver nem entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz que cada um dará conta de si mesmo. Então a Bíblia, ela é clara, que a salvação é individual. Quando você lê a palavra de Deus, você entende que a salvação é individual. Por mais que amamos os nossos filhos e por mais que eles também nos amem, mas não podemos salvar um ao outro. Nós podemos ajudá-los, levando a palavra de Deus, aconselhando e mostrando a verdade através da palavra de Deus, mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. E aonde nós lemos no livro de 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então tem que andar em novidade de vida, deve abandonar a velha prática de pecado e agora
nascer através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos limpa. Então nós devemos frequentar uma igreja e ler a palavra de Deus, mas não somente frequentar a igreja e ler a palavra de Deus ou ouvir, mas também seguir, meus irmãos. O principal é a prática, é praticar a palavra de Deus. Jesus, ele uma vez, ele ensinando a palavra de Deus, ele disse que aqueles que ouvem a palavra dele e não praticam, ele assemelhava a um homem que teria construído a sua casa na areia, e quando veio o vento e a chuva, a casa caiu. E aqueles que ouvem a palavra dele, de Jesus Cristo, e guarda e pratica, ele ia assemelhar a um homem que teria construído a casa sobre a rocha, e quando veio o vento e a chuva, a casa ficou firme, não caiu. Então Jesus, ele ensinava fazendo comparações para que melhor as pessoas entendessem. Então, meus irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus, mas tem 2 versículos, meus irmãos, na Bíblia que se você entender esses 2 versículos, e se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou se você aceitou e depois se desviou, se você entender esses 2 versículos, você corre para os braços de Deus, você corre para os braços do nosso Senhor. Um dos versículos está em João capítulo 3, versículo 16, quando diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha o que Jesus diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu irmão, se você entender esse versículo, você vai entender, você vai compreender, meus irmãos, que Jesus, ele é o único caminho, porque ele não está falando aqui que é um caminho, ele diz que é o caminho. E ele diz que é também a verdade e é também a vida. Quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de você, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele vai passar a habitar dentro de você, e o seu espírito, que quando você nasce com o espírito morto, esse espírito vai passar a ganhar vida. Você agora vai preencher o vazio que havia dentro de você, que tem o tamanho exato de Deus. Amém? E Jesus ainda diz, ninguém, aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 6, no finalzinho ele diz, quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele diz, ninguém vem ao Pai, né, que é Deus, mas ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai. Então, porque Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, meus irmãos? Então, que todos fiquem em Cristo Jesus, que todos tenham um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?